Olá, sabe aquela situação que você chega a uma clínica, um restaurante e que quer logo saber se tem Wi-Fi? Muitas vezes descobre que tem, mas somente para os empregados. Quem nunca passou por isso, né? Essa situação pode ser resolvida, ao menos nos órgãos públicos. É o que propõe o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Ele é o meu convidado do Palavra Aberta, que começa agora. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Eu queria que o senhor dissesse, explicasse para a gente qual que é a ideia do seu projeto. Obrigado pela oportunidade de participarmos do seu programa. É simples. Veja que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que as aulas presenciais não estão acontecendo, pessoas como eu, como você, não temos dificuldades. Os nossos filhos, se estão na escola e que não estão indo presencialmente, não teriam dificuldades nenhuma, porque nós temos internet em casa, internets muitas vezes disponíveis. E as pessoas, a grande maioria da população, cujos filhos não estão indo em aulas presenciais e precisam de internet, e não tem internet em casa, ou a única internet que tem é o celular do pai ou da mãe, muitos filhos. E se a coisa é feita pela internet, porque as aulas são providas ali, por que nós não facilitarmos para que órgãos públicos possam dar acesso a alunos utilizar aquele meio para fazer as suas aulas, para fazer as suas pesquisas, os seus estudos? Agora, deputado, o seu projeto ele atinge as três esferas: União, estados e municípios. Sim, sim. Existe um fundo que é disponível para esse tipo de coisa, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Maristela, quando a gente fala sobre um projeto de lei como esse, que a gente diz o seguinte: aonde houver um órgão público, que ali seja colocado um computador e a oportunidade de quem precisar ir ali e usar. Parece simples, mas não é simples. Não é simples, e a gente fica triste por não ser simples. Por quê? Porque é claro que se houvesse, por parte de qualquer órgão público, a boa vontade de se colocar um computador ali, não seria difícil. Mas as coisas têm que seguir determinadas regras. E um programa que poderia ser uma ajuda daquele órgão que voluntariamente colocasse um computador ali, porque talvez tenha um computador que não é muito usado e apenas um ponto de internet, a coisa passa a ser complexa, que precisa de um fundo para isso. Aí a coisa passa a representar valores que terão que ser gastos. Então, se é assim, vamos assim. O que nós precisamos é que hajam estabelecimentos abertos ao público em geral, que o serviço seja disponibilizado de uma maneira que haja ordem, então que haja senhas, que usuários externos sejam logados àquele serviço por uma razão de limite, de serviço técnico, de um limite de tempo, para que outras pessoas possam usar. Não é nada de outro mundo, mas que se dê à população, principalmente para a população carente, porque quem vai buscar esse tipo de serviço, com certeza são pessoas que precisam, e que principalmente seja utilizado com o intuito de beneficiar o lado estudantil dos alunos. Agora, deputado, o senhor falou um ponto interessante, que é a questão do limite de acesso. Porque quando a gente pensa, por exemplo, um espaço que é absolutamente aberto, como é a Câmara dos Deputados. Uma quarta-feira clássica, né, quando estamos todos nós dentro do parlamento e não virtualmente, como nós estamos agora, uma quarta-feira de manhã, à tarde e à noite, a Câmara dos Deputados ferve de visitantes. São pessoas que querem acompanhar as votações, são pessoas que são convidadas a participar de audiências públicas. Então, existe aquela questão da limitação, né? Dependendo da quantidade de pessoas que haja, você pode não ter acesso para todo mundo. O que a proposta prevê em relação a isso, de modo a organizar a ocupação desse espaço? Olha, eu acredito que a Câmara dos Deputados não seria um bom exemplo para esse tipo de trabalho que nós estamos falando. Por quê? Porque nas periferias seriam mais necessários. Em correios, postos,
de saúde, secretarias, qualquer tipo de departamento municipal ou estadual que esteja em qualquer município, principalmente próximo aonde existe comunidades maiores, comunidades da periferia, etc., etc., é que recorreriam a esse tipo de coisa. Então, no nosso projeto de lei, a gente prevê que esta acessibilidade ela tem uma razão de ser por um fator social da coisa. O fator social é que faz com que o projeto seja relevante. Aí, no caso que você citou, o caso, por exemplo, da Câmara dos Deputados, torna-se irrelevante dar acesso a pessoas que vão precisar, porque não terá um cunho social, que é o objetivo principal do nosso projeto de lei. Se teria, se fosse, ou se tivesse sido aprovado antes, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós já teríamos surtido um efeito muito grande de dar acessibilidade para pessoas por razão social. Como a coisa já se adiantou, e hoje nós, nesse período, estamos, claro, numa situação diferente do início da pandemia, mas mesmo assim nós vemos como um programa social. Inclusive, Maristela, se você me permite e lhe passar a palavra, eu tenho um outro projeto de lei que está entrando agora que fala sobre o SEDEX social, que é exatamente poder usar o correio e enviar pacotes do lado social da coisa, que é a economia que vai fazer as famílias de baixa renda utilizar o serviço. A internet é a mesma coisa, é a internet social. Agora, deputado, quando a gente está em acesso à internet, muitas vezes a gente chega a um lugar que para você ter acesso àquela senha, é pedido para ser feito um cadastro simplificado muitas vezes, mas um cadastro o órgão pede. Como garantir a segurança dos dados que vão estar nesse cadastro? É uma coisa muito importante, porque nós temos leis já em vigência no Brasil em relação a isso. Não vamos exigir que haja esse tipo de coisa. Não é preciso que se haja um cadastro para poder se ter informações sensíveis do usuário, se a questão é a questão de uso social. Então, eu acredito que o mais interessante nisso tudo é o bom senso de quem está ali provendo. Talvez o local tenha alguém próximo, tenha um vigilante, tenha pessoas ali próximos trabalhando naquele órgão, e que, tecnicamente falando, irá bloquear acessos a determinados sites que são sensíveis e que não poderão ser acessados. Por exemplo, ninguém vai usar um computador desse para ter acesso a Facebook, a Instagram, a sites que são de conteúdo pornográfico, coisas desse tipo, para proteger, fazer com que a coisa seja para um uso mais educativo, porque quem quiser utilizar aquele acesso à internet de uma forma, como se diz em alguns países, em alguns estados do Brasil, gaiato, por não ter acesso a determinados sites, não vai ser interessante. Então, não será atrativo. Deputado, nosso programa está indo para o final, nossa conversa. Agora, existem várias propostas semelhantes à sua, que tratam da utilização dos recursos do FUST para garantir inclusão digital. Existe alguma possibilidade, algum acordo, alguma negociação para que seja feito um texto único para ser levado a plenário? Pode. Quando a gente dá entrada numa PL, e muitas vezes determinados projetos são apensados, se chega muitas vezes a determinados projetos em que eles podem, através de uma conversa com o autor, juntar e fazer um texto melhor. Nós, quando apresentamos um projeto de lei, não temos o intuito de querer puxar a brasa para a nossa sardinha e nem ter louro sobre a nossa cabeça. A gente vê o benefício da coisa. Então, esse projeto de lei tem um texto, mas se tiver um texto que tenha uma riqueza muito maior e pode ser junto e acoplado, por favor, que o benefício seja dos beneficiados pelo projeto. Deputado Haroldo Martins, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu agradeço a todos vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, mesmo em pandemia. E estamos aí, a gente costuma dizer, Maristela, vem ser deputado com a gente.
É isso mesmo. Obrigada, deputada. Eu conversei com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná. Ele é autor de uma proposta que define internet gratuita em estabelecimentos públicos. Se você tem interesse em acompanhar essa proposta, vai na página da Câmara, no alto da página Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, você pode marcar PL, de Projeto de Lei, 4229-2020, cadastrar o seu e-mail e você vai ser notificado de toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.